Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, na edição dessa semana com o nosso Henrique Zompero, Papo de Oficina. A gente precisa achar também um café de oficina, né? A gente está no áudio aqui, mas tem papo com café e, de repente, pão de queijo. Mas, Henrique, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado de novo pela oportunidade. Tem um café bom aqui na escola, tá convidado aí para vir, dia que quiser conhecer e tomar um café. Pode vir. Então vai ser aceito em breve. E lembrando de que esse programa é uma ação conjunta da Escola Parktool, do qual o Henrique é um dos fundadores, diretor e também treinador. Uma das melhores formações para mecânicos e também para ciclistas interessados em cuidar melhor da sua bicicleta e até conhecer melhor os serviços de consumo de mecânica. E da Cimest, que é o maior marketplace de bicicletas novas e usadas que existe. Então, quem não conhece ainda, recomendo dar uma olhada no site da Escola Parktool ou no site da Cimest. E com isso, nesse programa hoje, a Cimest nos ajudou com 4 perguntas que eles recebem dos muitos clientes que eles têm. Então, a primeira é como avaliar quando você vai comprar bicicleta. Então, o estado geral, o pneu, 2 perguntas. Que ferramentas, para quem já está no ciclismo ou está chegando no ciclismo, deveria ter em casa. E por último, quando a gente vai fazer uma viagem, boas práticas de você embalar e desembalar a bicicleta. Já largando de bandeira, Henrique, na tua experiência, eu vou comprar a bicicleta de uma pessoa que ofereceu, usada. O que eu devo prestar atenção que essa bicicleta não vai me causar um problema maior do que uma manutenção resolveria? Olha, é uma coisa um pouco difícil de fazer. Eu acho que tem que buscar empresas que trabalham com esse tipo de produto. A Cimest está fazendo um trabalho excepcional nesse ponto, porque eles garantem que a bicicleta tem procedência, tem segurança para quem está comprando, não só para quem está vendendo. Mas, de uma forma geral, é procurar um mecânico, fazer uma avaliação física da bicicleta, para que o mecânico possa, com o conhecimento técnico dele, justificar e falar para o cliente que está comprando o que de fato a bicicleta tem. É o que acontece normalmente quando vai comprar um carro e leva seu mecânico de confiança. Então é sempre bom usar uma pessoa com experiência que te assessore, porque talvez você não tenha olhar e experiência para ver que você está comprando algo que vai te dar muito problema, seja um quadro que tem já foi quebrado e tem um remendo mal feito, seja peças que estão num estado que você vai ter que trocar elas muito rapidamente, coisas desse tipo. Exatamente. Acho que principalmente a questão de peças que estão desgastadas e a olho nu é difícil ver, precisa de ferramenta específica e o consumidor muitas vezes não tem essas ferramentas de prontidão para poder fazer essa análise, entendeu? E o mecânico provavelmente tenha. Você falou uma coisa importante que é a procedência. Infelizmente, existe um mercado negro de roubo e venda de bicicletas roubadas, e esse é um aspecto muito importante de você ter uma plataforma onde você está comprando, ou mesmo se você for comprar através de indicação de amigos, de que essa bicicleta não foi roubada de alguém, e sim que ela é um bem que pertence a uma pessoa que está sendo vendido, para que você não se envolva, porque receptação de mercadoria roubada é crime. Então, não é que você só vai perder, é que você pode responder por um processo em comprar uma mercadoria roubada. Voltando a o que a olhos nus é possível, o pneu. Quando você vai comprar, claro que é mais simples substituir um pneu do que outras peças da bicicleta, mas o que seriam desgastes do pneu que ou essa bicicleta que você está comprando está com o pneu extremamente desgastado, ou mesmo que você, no seu uso regular, chegou a hora de você, antes de furar, antes de rasgar, trocar o seu pneu? Normalmente o pessoal que comercializa bicicleta usada, aquela bicicleta fica guardada na garagem do prédio, né? E essas bicicletas, às vezes, muitas delas não têm um desgaste de fato das peças. Existe um desgaste natural, degradação natural, né? Você olha o pneu, se ele tiver trincado, rachado, ressecado demais, pergunta para a pessoa quanto tempo a bicicleta ficou parada na garagem ou no lugar que estava, porque isso vai influenciar não só no pneu, mas também em câmera, fita de aro, válvula, lubrificação de forma geral. Então isso tudo vai ter que ser levado em consideração. E quem está usando regularmente, que sinal visual existe no pneu para que chegou a hora de trocar e de que numa situação ele possa não ter a aderência que você precisa e te colocar no chão? O pneu tem um indicador de desgaste, né, chama TWI. Então, por esse indicador de desgaste, que é a mesma tecnologia utilizada em automóvel, é uma regulamentação mundial, então ela tem que estar presente em todos os pneus que são certificados, né? O Inmetro é muito rígido nisso no Brasil, então
O TWI eu acho que é o melhor indicador de desgaste aí para pneu. O TWI é você olhar as ranhuras, que no caso da bicicleta, elas podem até nem existir, né? Um pneu sem ranhura de bicicleta, não necessariamente, diferente de pneu de carro, significa que ele não tem aderência. Mas o TWI seria as ranhuras, de que ele fica careca, digamos assim. Isso, ele fica careca, e não necessariamente careca ao extremo de ficar liso, né? Ele ainda tem ranhuras, aparentemente para algumas pessoas tem condições de se rodar com aquele pneu, mas quando ele chega no TWI, começa a comprometer a segurança. A partir dali, o percentual de comprometimento em relação à segurança vai aumentando, e dessa forma recomenda-se trocar o pneu. A fiscalização, inclusive, quando parado numa blitz policial, vai ser feita a verificação do TWI para saber se o pneu está no lugar correto, no desgaste correto ou não, né? Uma vez eu ouvi de um amigo uma sugestão de que, ao passar a mão no pneu, você sente que ele fica meio quadrado no topo dele. Em vez de ele ser redondo, uniforme, um pneu que já está com um desgaste um pouco avançado, ele começa a ficar quadrado e às vezes você não usa ele no limite de curva, então os indicadores não aparecem tanto, mas você andando muito reto, como é o caso de quem pratica triatlo, ele fica quadrado em cima. Essa é uma boa medida? No meio do pneu tem TWI também, é um furinho, né? O pneu slick, normalmente de speed, ele tem um furinho, e esse furinho ele simplesmente desaparece, ou aparece, dependendo da marca do pneu. Quando ele aparece, é a hora de se trocar, quando ele desaparece, também já foi a hora de se trocar. E quando chega nesse ponto de ficar quadrado, vai estar comprometendo muito a segurança da pilotagem, porque perde-se um pouco da dirigibilidade da bicicleta, por questão da área de contato do pneu que vai ficar quadrada, né? Então, não é a função dela ser quadrada. E as camadas de borracha também, né? Porque todos os pneus são pensados em camadas de borracha, que na hora que tem um desgaste, o que dá mais aderência são as camadas mais exteriores. O resto é mais estrutural quando você vai para dentro do pneu. Quando chega na estrutura do pneu, aí é um caso de morreu e passou da hora, né? Ferramenta. Que kit básico você recomendaria para um ciclista ter em casa, independente do nível de experiência dele? O suficiente para resolver alguns problemas, mas não para causar outros, para ter ferramentas que não sabe direito mexer e vai dar trabalho para o mecânico. Eu acho que canivete, multifunções, um jogo de chave Allen simples e um torquímetro já é o suficiente para o consumidor ter em casa para poder fazer um ajuste básico, a instalação, a desmontagem, para colocar no malabike e viajar, alguma coisa nesse sentido, porque com a chave Allen e o canivete vai conseguir desmontar muita coisa, e com o torquímetro e o jogo de soquete vai conseguir remontar praticamente tudo que desmontou, com propriedade e qualidade do que está fazendo. E quais chaves você acha que são as básicas para se ter, de numeração de chave Allen? 2 a 8 milímetros. Com 2 a 8 você resolve praticamente muita coisa, não tudo, mas muita coisa do que você precisa para manusear a sua bicicleta. Boa parte acho que quase, excepcionalmente, um modelo ou outro de bicicleta vai ter uma particularidade em relação a tamanho de chave Allen diferente, mas hoje 99% dos modelos de bike utilizam de 2,5, de 2 a 8 milímetros de chave, e é o suficiente para desmontar e montar a bicicleta. Nesse capítulo de chave Allen, existe algumas chaves Allen que a cabeça dela não é exatamente reta, ela é quase como se fosse um diamante. Por que acontece e se tem vantagem ou desvantagem esse tipo de ferramenta? Essas ferramentas normalmente elas são profissionais, elas são para você angular a chave e acessar lugares difíceis no aperto ou na remoção. Só lembrando que essa ponta da ferramenta ela é exclusivamente para ou encostar o parafuso ou soltar o parafuso depois de ter removido o torque. Então você utiliza a ponta quadrada da chave para tirar o torque, e aí depois você pode usar a ponta redonda, ou você encosta com a ponta redonda e em seguida utiliza o torquímetro, tá, para apertar. Essa ponta é um problema às vezes, porque ela é muito mais fácil de trabalhar e as pessoas usam ela no dia a dia e acabam espalhando todos os parafusos quando ela é usada para apertar, por exemplo. Aliás, não estava na nossa lista de hoje aqui, mas como não espanar parafuso? Essa é uma prática, infelizmente, muito comum e que causa, às vezes, problemas sérios. Que boa prática tem? Primeiro, por que o parafuso é espanável? Porque ele podia ser mais rígido e mais resistente. Parafuso a gente tem, na nossa primeira abordagem sobre o que é mecânica de bike, fala sobre a questão do torque. E o parafuso ele é uma das partes que vão sofrer com isso. O que basicamente é o torque? Eu sempre faço um comparativo com
uma academia. Você vai na academia, passa pela análise de um profissional, e aí o personal trainer fala para você, Álvaro, você pode fazer qualquer equipamento da academia com 100 quilos de peso. Aí você, beleza, ótimo, vou seguir sua recomendação. Aí um dia você acorda inspirado e fala, não, hoje eu consigo levantar 120. Ou então, um dia você acorda cansado e você fala, hoje eu não consigo levantar 100, eu vou levantar no máximo aí 60, que o resultado vai ser o mesmo. Não vai, tá? Porque se você aumentar mais, você vai criar um problema a longo prazo. Se você levantar menos, você não vai atingir o seu objetivo. Uhum. No parafuso, quando a gente tem o torque, existe uma faixa de torque. Então, os parafusos eles são projetados, a medida da rosca é projetada, e em cima daquela medida é também definido qual é a faixa de aperto. Ou seja, de um parafuso M4 de 4 newtons a 6 newtons de aperto. Então, dentro dessa faixa, qualquer número que eu utilizar é saudável para o parafuso, não vai influenciar, não vai gerar nenhum problema para ele de uma forma singular. Se for parafusos combinados, eu tenho que fazer uma sequência de apertos combinados também para dar a mesma homogeneidade em relação à força aplicada na peça. Parafuso combinado é como o da mesa, que você tem 4 parafusos segurando o guidão na mesa. Isso, são da mesma medida, né? Então eu tenho que apertar, por exemplo, em X, eu tenho que apertar numa sequência definida pelo fabricante, tal, porque o componente, a mesa, o seu exemplo da mesa, ele foi pensado, foi projetado para sofrer uma carga de torção, e os pontos de torção vão ser os pontos críticos daquela peça. Então, se houver qualquer ponto que consuma mais energia da torção, ele é suscetível à quebra. Então, por exemplo, quebrou o parafuso de uma mesa, espanou o parafuso, o recomendado não é aumentar o furo da mesa, não é colocar um parafuso de outro material, é substituir a mesa. Agora, voltando à boa prática de manusear parafuso, porque a gente entrou nessa conversa por causa da chave profissional, que ela tem uma cabeça meio de diamante e que essa cabeça só deve ser usada para o toque de colocar ele na posição correta, mas não de fazer o aperto. Que outras sugestões você dá e que aprendeu na dinâmica da escola? Primeiro, usar a ferramenta, seja ela qual for, em boas condições. Segundo, utilizar torquímetro para apertar o parafuso e verificar se esse parafuso necessita ou não de lubrificação. Por que o torquímetro? É porque muita gente fala, nossa, vai olhar o preço de um torquímetro, é uma ferramenta com um custo maior, para que eu preciso disso? Eu tenho uma sensibilidade na minha mão quando está apertado, ou às vezes eu ouço o barulho da peça e ali está bom. Então, o barulho da peça é sinal que ela está torcendo mais do que deveria. O torquímetro, ele é a forma física de você aplicar a força recomendada pelo fabricante, que é quase impossível a gente colocar a força recomendada de forma sensata, de forma correta, sem ter uma ferramenta, né? É quase impossível. E falando em ferramenta, quando a gente vai viajar, seja de carro e precisa desmontar uma parte da bicicleta, ou seja despachando em ônibus, em avião, que boas práticas de desmontar e remontar uma bicicleta no Malabike? Basicamente, usar a ferramenta correta, ter ferramenta de boa qualidade. Nesse caso, acho que um pouco de conhecimento técnico vai ser importante para você poder entender quais são as consequências de uma má embalagem, né? Muita gente a gente tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que fazem triatlo, que vêm aqui na escola fazer o curso com o intuito de diminuir o custo de viagem e colocar a própria bicicleta na mala. Aí quando se dá conta que tem que comprar uma série de ferramentas, que não é tão simples quanto parece, a bicicleta é um pouco mais complexa do que ele acreditava que fosse, ele acaba voltando a pagar para o mecânico porque ele vê quanto é valorizado agora o trabalho do cara que estava prestando para ele o serviço de desmontar e montar, né? E pode comprometer muito mais do que 200, 300 reais aí da desmontagem. E às vezes até inviabilizar o uso. Seja, eu ouvi a história de um outro mecânico de que num Ironman, um atleta internacional chegou, foi montar a própria bicicleta e montou os pedais invertidos, destruindo as roscas do pé de vela. Então, assim, esse tipo de situação custa caro consertar, se é que dá para consertar, porque talvez o pé de vela está perdido e ele vai ter que sair correndo, tentar comprar outro e reinstalar tudo, né? Na maioria das vezes está perdido. Você vê, né? Um atleta que está ali em cima da bicicleta todo dia, sabe qual é o formato do sistema, né? Imagina isso para um consumidor que não tem o hábito de estar todo dia na bicicleta ou tem uma frequência muito grande em cima da bicicleta. É um cara que está começando agora. Eu acho que buscar o profissional para prestar o serviço adequado é sempre o melhor caminho, né? Quando você está doente, você vai ao médico, o médico vai te atender, vai te passar o que você precisa. Ah, eu não gostei desse médico. Vai em outro, procura outra opinião. Até você achar alguém que fale a mesma língua que você e que entenda as suas dores e consiga te atender da melhor forma possível. Da mesma forma na bicicleta, né? Hoje a gente tem algumas milhares aí de
de mecânicos qualificados pelo Brasil, está muito mais acessível para todo mundo a informação, as pessoas estão buscando mais a compra de ferramentas corretas, valorizando esse tipo de serviço. Eu acho que vale a pena contratar o profissional para fazer o serviço que a gente precisa. Sem dúvida nenhuma, um profissional faz diferença, mas me ocorre uma coisa quando você está colocando a bicicleta no Malabike, e eu queria ouvir a sua opinião e experiência, sobre proteger a ponta do garfo e as gancheiras traseiras. Porque na hora que você coloca no Malabike, a bicicleta tem uma estrutura que é a roda que está nela. Na hora que ela não tem essa estrutura dentro, essas duas estruturas, a ponta do garfo e a gancheira, a traseira onde fica o câmbio e a blocagem traseira, ficam sem nenhuma estrutura e em algum momento de impacto de que aquilo seja empilhado em cima de outras coisas, você compromete o quadro, né? Uma vez, foi até engraçado, uma vez eu competi alguns anos em speed, e aí um dos caras da nossa equipe foi correr na Espanha, e aí eu ganhei uma bicicleta e tal, da Canon dele na época, mais top que tinha, de carbono, que era uma novidade, e aí foi para a Espanha. Quando ele voltou da Espanha, o quadro da parte traseira tinha quebrado. Hoje, os Malabikes, eles têm uma peça que vem junto com... É um acessório do Malabike, que é exatamente para isso, para você colocar entre os chainstays e os seatstays, para você não ter o problema é que se caso alguma coisa cai em cima da Malabike, não force o quadro para que ele não quebre. Se for um quadro de alumínio, vai entortar e vai perder da mesma forma. Se for um quadro de carbono, vai quebrar e já era, tem que trocar. No garfo também é a mesma coisa. Quando a gente compra uma bicicleta nova, normalmente essas peças, elas vêm na bicicleta. E elas são desprezadas pelos mecânicos e pelos próprios clientes, jogando-se fora. E são peças de plástico, não é nada muito sofisticado, mas que tem uma funcionalidade importante. Absurda, exatamente. Uma funcionalidade absurda em relação ao transporte, tá? Assim como aquela padzinha que vai no freio, né? Quando a gente coloca essa pad no freio, hoje, porque o mecânico recomendou. Eu acho que é uma iniciativa dos profissionais de mecânica de bike, ensinando a colocar essa peça no meio do quadro, já vai resolver bastante, não só para uma cicloviagem, uma viagem internacional, uma viagem de avião, mas colocar dentro do carro, por exemplo. Você coloca a sua bike dentro do carro, joga a mochila de tralha que você tem em cima da sua bike, no maior carinho, no sentido de jogar, mas com carinho, ainda assim o peso daquilo ali pode estragar a gancheira, pode danificar o quadro, pode uma série de coisas. E prevenindo com produtos que já vieram junto com a sua bicicleta, pad de freio, pad de esses espaçadores do garfo, do quadro, vão minimizar as probabilidades disso acontecer e garantir que você utilize sua bike por mais tempo. O pad de freio é aquela peça de plástico no freio a disco que você coloca quando não tem uma roda. Isso. Qual é o risco que acontece de você não colocar essa pecinha de plástico quando você tira a sua roda nas sapatas de disco? Acontece o freio fechar, né? Pode acontecer do freio encostar uma pastilha na outra, e aí com o canivete multifunções, que é uma das ferramentas recomendadas aí, que eu sempre recomendo, você consegue talvez, se ela tiver a função disso, você consegue fazer o retorno das pastilhas dos pistões para o setup inicial e colocar a roda de volta no lugar. É importante não utilizar nenhum tipo de objeto pontiagudo para não danificar a superfície de frenagem das pastilhas de freio. Henrique, obrigado. Obrigado a Semestre de ter sugerido as perguntas. Siga enviando perguntas para a gente, para que seja respondido aqui usando a experiência e conhecimento do Henrique à frente à escola. Obrigado e até semana que vem.